Olá, sétimo ano. E aí, vamos retomar nossas atividades? Na semana retrasada, antes do carnaval, a gente fez as atividades diagnósticas e essa semana a gente vai iniciar na parte de geografia, claro, né? O caderno base da REME, volume 1. Essa aula especificamente é sobre geografia geral, sobre as atividades de geografia geral, ok? Então vamos lá. Lá no, mais ou menos na página 10 aí, a gente tem duas atividades de geografia geral e essas duas atividades elas tratam sobre um tema bem interessante para o nosso país e para o nosso estado também, porque o nosso estado ele tem um dado bem marcante em relação à população indígena, né? Nós temos um grande número aí de população indígena. Ok, então aqui antes da atividade a gente tem duas imagens e essa primeira ela retrata, essa primeira é mais um mapa mental, né? Que vem falar sobre o processo de demarcação de terras indígenas. Antes de falar um pouco sobre esse processo que está aqui na nossa atividade, é interessante dizer que a importância da demarcação indígena, de terras indígenas, é uma importância social, uma importância para todos. Porque quando a gente tem esse processo dentro do nosso país, isso quer dizer que a gente está tendo uma valorização multicultural. Está reconhecendo que no nosso país a gente tem uma formação aí advinda da mistura, da miscigenação de pessoas e reconhecer essas diferenças, reconhecer essa multiplicidade da étnica das pessoas é muito importante. E para algumas sociedades, esse reconhecimento ele vem por diversas formas e para sociedades indígenas o reconhecimento de demarcação de terras, o seu território, o território para aquela população morar é algo que fortalece muito a cultura deles, é algo que é interligado intrinsecamente em que eles são, em que eles são. E não é só simplesmente demarcar uma terra aleatória. A gente vai ver aqui que tem todo um processo de identificação, não é uma terra assim do nada ali, demarca uma terra. Precisa ter um estudo para que perceba que teve presença daquela etnia naquele lugar específico, porque um território que é indígena, quando é demarcado, quando teve os seus antepassados naquele lugar, provavelmente os seus antepassados foram enterrados ali, coisas aconteceram ali naquele pedaço de terra e aquele lugar é extremamente importante para eles, para a organização social deles, para a forma como eles se entendem. Então, reconhecer isso é algo que a gente está valorizando, nos valorizando socialmente. Então, para entendermos como que é esse processo de demarcação, tem aqui na atividade, antes das atividades, essa organização aqui, que a gente tem um total de 724 processos, né, em diferentes fases de procedimento demarcatório. Então, temos 120 em identificação, que ainda está havendo estudos, 43 identificadas, terras com relatório de estudo aprovado pela presidência da FUNAI. FUNAI é o órgão que é responsável por esse estudo com relação aos indígenas, 74 declaradas pelo ministro da Justiça e 487 homologadas e reservadas. Então, essa é a situação das terras indígenas no nosso país. Logo mais embaixo, a gente vai encontrar um fragmento de uma imagem, de um mapa, que ele vai trazer aonde tem as terras indígenas. Então, aqui embaixo, quando vocês notarem, quando tem uma fonte, uma imagem, vocês vão ver que a fonte está sempre embaixo do texto ou da imagem. Aí, por curiosidade, eu fui
pesquisar para ver, né? Para ver melhor esse mapa aqui, né? Para ter uma informação melhor dessa imagem. Então eu fui lá no site. Quando a gente entra no site, fica muito mais dinâmico, né? Então é possível a gente fazer uma viagem pelo mapa para conseguir ver. Aqui, quando a gente faz uma... vocês vão poder ver aqui, mas tá bem pequenininho, né? Você consegue ter o nome das terras, onde tem cada quadradinho aqui. No caso, a gente está no Mato Grosso do Sul. Aqui está Campo Grande, ó. Aí, porque tem um mapa, o mapa ele tem, você pode colocar ele para você ver o Brasil todo, mas aqui eu quis focar no Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente vem aqui para o lado de Aquidauana, a gente pode ver que tem a TI, que é a Terra Indígena de Limão Verde. A gente pode ver o nome de cada uma, qual que é a situação dela. Ou, por exemplo, a Terra Indígena de Limão Verde, a situação jurídica, ela está homologada já. Ou seja, vamos lá no exercício, ele já está aqui nessa última fase aqui do procedimento demarcatório. Vamos ver aonde que tem em Dourados, né? Que também é um local que a gente tem uma grande população indígena. A gente vai perceber aqui, ó, RI Dourados, que é a Reserva Indígena, situação jurídica registrada no CRI e ou CPU. Então a gente vai conseguir ter mais informações de onde estão essas terras indígenas ou essas reservas, o nome delas e a situação jurídica. A gente tem mais informações aí acerca das terras que estão nesse processo demarcatório, né? Então, aqui na atividade 1, ela é de interpretação, a partir da interpretação do que a gente viu, das informações anteriores. Então, com base nos dados apresentados na figura sobre a situação atual das terras indígenas no Brasil, podemos concluir que... Então, leiam as alternativas e tentem identificar qual que está aí coerente com o que foi colocado, com as informações colocadas aqui anteriormente. Na atividade 2, é uma atividade que vocês vão ter que desenvolver uma escrita. Com base no mapa e nos dados, por isso que eu mostrei o mapa lá no site, que é interessante dar uma explorada, que daí vocês vão ter mais informação aí. E nos dados apresentados na figura sobre a situação atual das terras indígenas no Brasil, descreva a situação e a distribuição das terras indígenas no território brasileiro. Então, como que é isso? Então, só por esse mapa aqui você já consegue ter uma informação, porque você vai perceber aqui onde que no nosso país tem uma maior concentração de terras indígenas, que partes do Brasil, que outras partes que tem muito poucas aí, né? Então, você pode fazer aí um comentário acerca desse mapa e pode procurar aqui na fonte também para ter mais informações naquele, que é esse mesmo aqui, mas ele está mais aproximado, né? Então, vai ter mais informações. Então, é isso para a atividade dessa semana de Geografia Geral. É uma temática interessante da gente pensar e também desmistificar um pouco dos nossos preconceitos, né, acerca dos povos tradicionais, ok? Então, eu estarei disponível no nosso horário de aula para tirar dúvidas. Então, se ficou alguma dúvida ainda a respeito dessas atividades, pode perguntar lá na nossa aula, que eu estarei disponível para responder, tá bom? Faça uma boa atividade e tchau!